Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero meditar na palavra do Senhor com os amados. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Nós vamos ler a respeito das obras da carne. Nos fala a palavra de Deus. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Lemos Gálatas capítulo 5, versículos 19 até o 21. Eu quero ler o mesmo texto para vocês na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Gálatas capítulo 5, versículos 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Irmãos, por que eu fiz questão de ler ambas as versões? Porque eu vejo que uma explica a outra. Eu sei que os textos são similares, as palavras são sinônimas, ambos os textos falam as mesmas coisas, só que quando você lê numa versão e confere na outra, você tem um entendimento mais claro, você compreende com mais facilidade aquilo que a palavra está falando, aquilo que Deus quer falar para você. E esse texto que nós lemos de forma específica, ele chama-nos a atenção para a situação do pecado na vida do homem. Chama-nos a atenção do pecado, irmãos. A Bíblia fala de forma clara que o pecado afasta o homem de Deus. Toda sorte de pecado afasta o homem de Deus. Se eu quero ter comunhão verdadeira com o Senhor, se eu quero desenvolver uma comunhão íntima com Deus, usufruir das bênçãos que o Senhor tem reservadas para mim, se eu quero fazer uso da graça, do amor, do zelo, usufruir da comunhão, ter unidade, união com Deus, eu preciso estar com a minha vida purificada, a minha vida lavada, isenta de pecado. Pecado é a desobediência. Pecado, irmãos, é cultivar no coração tudo aquilo que é contrário aos princípios do Senhor. Quando eu cultivo aquilo que é princípios contrários à vontade de Deus, eu estou separando-me dele, eu estou abrindo um abismo entre a minha pessoa e Deus. Eu estou colocando um espaço muito grande entre a minha vida e a presença do Senhor. Eu não terei acesso ao Todo-Poderoso, porque o acesso verdadeiro, o acesso diário, a comunhão verdadeira, a comunhão diária com o Senhor só é possível quando nós estamos com o nosso coração lavado, purificado, remido no sangue de Cristo Jesus. Alguns pontos nós precisamos pesar, irmãos. A vida da gente, a vida espiritual, ela é muito interessante.
também é muito simples. Ela parte do princípio que Cristo Jesus não veio para passear sobre a face da terra, mas ele veio com uma missão, a missão de nos religar com o Senhor, a missão de nos dar a comunhão, de nos dar comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Se existir essa necessidade, irmãos, é preciso, portanto, nos colocarmos dentro desta realidade. E eu não posso viver fora dessa realidade. Se Jesus morreu sobre uma cruz, maldita cruz, se ele morreu sobre uma cruz, deu a sua vida por nós sobre uma cruz, é porque existia uma necessidade para que eu tivesse a minha vida restaurada com o Todo-Poderoso. E essa restauração só é possível através do Senhor Jesus. Só através do Senhor Jesus. Eu preciso entender essa simplicidade, irmãos. Mas as pessoas fazem questão de não querer entender. Elas não querem entender essa simplicidade. Elas preferem viver seus próprios caminhos, suas próprias filosofias, entendimentos, sonhos, princípios, enfim. Elas preferem viver aquilo que acham correto, em detrimento daquilo que a palavra de Deus afirma que é correto. Mas nós que somos chamados para vivermos uma realidade diferente, que somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, lavados, purificados, remidos, nós não podemos mais ficar presos ao pecado. Não podemos mais viver presos à velha natureza. Nós somos resgatados. Fomos retirados da velha natureza, fomos comprados. A Bíblia diz que fomos feitos em novas criaturas, para vivermos não mais no reino das trevas, mas no reino da luz. E o reino da luz é o reino de Deus. E eu sou cidadão do reino dos céus. Você que me ouve, se você está em comunhão com Deus, se você vive princípios do Senhor, certamente você também tem passaporte do reino da luz, do reino dos céus. Mas é preciso entender, irmãos, que não é algo hipotético, não é algo teórico, não é algo fictício, não é algo romantizado que dizem por aí, tudo bem, tudo numa boa. Não é assim, irmãos. É muito real, é uma realidade prática, verdadeira. Eu preciso viver essa realidade para que ela seja plausível na minha vida. Para que ela seja uma realidade plausível na minha vida, é necessário vivenciá-la, praticá-la. Eu só posso ser cidadão dos céus se eu vivo princípios de Cristo Jesus. Se eu vivo os princípios do Senhor. Eu só posso ser cidadão dos céus se eu entendo que Jesus não morreu na cruz porque era bonito, mas porque ele entendia que eu carecia da sua morte, do seu sangue, porque foi através do seu sangue derramado na cruz que eu fui resgatado, que eu fui lavado, que eu fui purificado, que eu fui redimido, liberto da escravidão do pecado, que as minhas cadeias satânicas, diabólicas, foram quebradas. E quem as quebrou foi Jesus Cristo, porque Jesus é quem liberta o homem da escravidão do pecado. E a partir do momento que eu entendo essa realidade, irmãos, eu vou procurar viver a verdade, e a verdade é uma só. A verdade é aquela que está na palavra, expressa na Bíblia. No Novo Testamento, nas cartas paulinas, nos evangelhos. Vou colocá-los em práticas no meu dia a dia. Vou vivenciá-los. Vou procurar imitá-los. Imitar a vontade do Senhor. Imitar aqueles que praticaram o evangelho verdadeiro.
Vou procurar fazer a vontade de Deus no meu dia a dia. E quando eu permito que esta realidade de Deus encontre lugar dentro do meu coração, amados, e entrará também dentro da minha vida a revelação do Espírito Santo do Senhor. Virá também o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que o aceita como Senhor e Salvador recebe também o Espírito Santo, e é o Espírito Santo derramado sobre a nossa vida, este que é derramado sobre a nossa vida, que habita dentro do nosso coração, que enche a nossa vida, que faz-nos transbordar, que nos dá alegria, que nos dá a paz e que nos dá a comunhão com o Todo-Poderoso. É Ele que nos faz entender a necessidade de vivermos cada dia mais em unidade com Deus, numa vida de comunhão com o Todo-Poderoso. É o Espírito Santo de Deus que nos faz entender isso. É o Espírito Santo de Deus que nos dá esse entendimento. E a partir do momento que o Espírito Santo de Deus adentra o meu coração, que eu preparo, que eu reservo espaço, que eu abro lugar para o Senhor, que eu permito que Ele habite dentro em mim. E esse permitir, evidentemente, irmãos, é quando eu dou lugar para o Senhor. E esse dar lugar é aceitar a vontade de Deus, é estar em sintonia com aquilo que Deus quer para a minha existência. Eu estou em sintonia com a vontade do Senhor, eu aceito os preceitos de Deus na minha vida e vou procurar vivenciar a vontade de Deus no meu dia a dia. Aqueles que aceitam os preceitos do Senhor, aqueles que aceitam a lei de Deus, vão procurar viver a lei do Senhor no seu dia a dia, vivenciar a vontade de Deus no seu dia a dia, porque é impossível alguém que tenha o Espírito Santo de Deus não viver os preceitos de Deus, não estar em comunhão com o Senhor, não estar em unidade com Cristo Jesus. O texto que nós lemos, Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21, chama-nos a atenção exatamente para isto, irmãos. Primeiro, eu entendi que Cristo Jesus foi necessário. Foi necessário, Ele deu a sua vida para que eu pudesse ter a vida, para que eu fosse resgatado das trevas, liberto da escravidão satânica, retirado do mundo das trevas, do reino das trevas, do reino de Satanás, liberto e trazido para o reino da luz, para o reino de Cristo. Isto só foi possível através da morte do Senhor, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. A partir desse momento, irmãos, eu passo a entender que é preciso observar os preceitos de Deus, a observar a vontade do Senhor, a dizer não para a minha velha natureza. A velha natureza é aquilo que está dentro do meu coração, reservado, sempre tem um espaço reservado no nosso coração para a velha natureza. A velha natureza são as nossas antigas atitudes, atitudes para o mal, atitudes que nos levam a pensar coisas ruins, atitudes que nos levam para fazer coisas ruins, atitudes que nos levam para tomar as decisões más, as decisões que ferem as pessoas, que machucam as pessoas, enfim, tudo isso, irmãos, está ligado à antiga natureza, também conhecido, também falado na palavra de Deus como carne. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos diz, que nós precisamos mortificar a carne. Nós não podemos de forma alguma vivificar a carne, dar lugar à carne, mas nós precisamos mortificar a carne, porque quando nós somos lavados, purificados no sangue de Cristo Jesus, fomos feitos em quê? Novas criaturas. E como novas criaturas que somos, precisamos viver uma nova realidade, a realidade de Cristo Jesus, a realidade de sermos santos, cheios do Espírito Santo de Deus. Consequentemente, irmãos, já não existe lugar na nossa vida para aquilo que antes era comum, quando estávamos nas trevas, quando estávamos a serviço de Satanás. Vale ressaltar que aqueles que não estão em comunhão com Cristo Jesus, queira ou não,
queiram ou não, estão servindo a Satanás de forma direta ou indireta. A Bíblia nos diz que só há 2 senhores sobre a face do universo: ou você serve a Deus para servir ao Senhor só em santidade, em retidão, em sujeição aos seus princípios, ou você serve a Satanás. Para este, você não precisa fazer muita coisa, é só estar no seu estado natural, da forma natural que você está, e você já está em comunhão com Ele. E a Bíblia nos diz que nós precisamos mudar esse quadro. A palavra de Deus nos chama a atenção exatamente para isso, mudarmos esse quadro, para que haja um resgate, uma restauração, uma renovação. E é por isso que a Bíblia diz que precisamos mortificar a carne, para que o Espírito Santo de Deus seja vivificado. E nós entendemos, irmãos, que pecado é tudo aquilo que fere a vontade do Senhor na vida do ser humano. Tudo aquilo que você faz que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que você faz que é contrário à vontade do Todo-Poderoso. No texto que nós lemos em Gálatas capítulo 5, versículos 19 até o 21, é citado alguns pecados. Ouçamos novamente. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual. Nessa imoralidade sexual, irmãos, aí você pode abrir um leque muito grande, tá bom? Abre um leque muito grande. Entra a pornografia, os palavrões, palavras torpes, as novelas malditas com cenas fortes de sexos, os filmes de sexo explícitos, e vai por aí, tudo ligado às impurezas sexuais, às conversas impuras, enfim, tudo relacionado a essa área da sexualidade, da imoralidade sexual, está dentro desse contexto e é pecado. Tudo isto é pecado. Também refere-se às impurezas, às ações indecentes, à adoração de ídolos. Adoração de ídolos é o culto ao ídolo, é prestar honra a ídolos, acender uma vela a um ídolo, é você dirigir uma oração a um ídolo, é você prestar de uma forma ou outra qualquer forma de culto, de louvor, de adoração, de veneração a um ídolo. A Bíblia diz que isso é pecado, que isso chama-se idolatria. Também a Bíblia condena as feitiçarias. Você pode colocar nesse pacote os horóscopos. Você pode colocar as simpatias. Enfim, tudo aquilo, irmãos, que fere os princípios de Deus e está ligado ao ocultismo. Tudo isso são formas de feitiçarias. As inimizades. Falar o que de inimizades, não é? A Bíblia diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. As brigas, as ciumeiras, os acessos de raivas, a ambição, a desunião, as divisões, as invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Então nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é ampla, ela mostra de uma forma bem ampla que tudo aquilo que desagrada o Senhor de uma forma direta ou indireta, ela fere princípios e constitui-se em pecado, e não resta lugar para estas obras na vida daqueles que querem viver princípios do Senhor. Nós, como servos comprados, lavados e purificados no sangue de Cristo Jesus, precisamos entender que nós fomos chamados para agradar o Senhor a tempo, a fora de tempo. Nós somos chamados para louvar, para exaltar, para glorificar o nome santo de Deus com toda a nossa vida. Nós precisamos entender que a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida que me ouve, é fazer que nossa existência seja morada dele, nosso corpo seja templo dele, e este templo do Espírito Santo precisa ser trabalhado de uma forma tal que o Espírito Santo de Deus tenha prazer em andar com a gente. É por isso que nós não podemos estar em determinados lugares, é por isso que nós não podemos ouvir determinados tipos de músicas, curtir determinados tipos de músicas, nos alegrarmos com determinados filmes, enfim, uma série de situações, irmãos, porque você traz para dentro do templo do Espírito Santo impurezas,
que maculam o lugar do Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados para vivermos na santidade. Você que me ouve, você foi chamado por Deus para viver em santidade. Busque Deus com todas as tuas forças. Você precisa aprender a buscar o Senhor, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, ser uma pessoa que tenha prazer na palavra santa do Senhor. Irmãos, um dos grandes problemas é que hoje as pessoas não querem ter prazer em Deus. Já notou isso? As pessoas até querem ser do Senhor, vão às igrejas, fazem campanhas, dão dízimos, ofertas, até cultuam pastores, líderes e etc. Mas não querem mais conhecer o Senhor de perto, não querem mais viver o Senhor de perto, não querem mais estar com o Senhor, não querem mais estar perto do Senhor, não querem mais ler a palavra do Senhor. E eu quero afirmar para você, amados, que um dos primeiros passos para conhecermos a Deus é meditando na palavra. Se você que me ouve quer conhecer a Deus, Elias Oliveira, eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer o Senhor. Queres conhecer a Deus? Precisas ler a palavra, é preciso ler a palavra, é preciso meditar na palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, já afirmava o nosso Senhor. Irmãos, se você quer conhecer a verdade a respeito do Senhor, a fonte é a Bíblia. Não coma apenas aquilo que é passado nas igrejas, mas medite na palavra. Leia a palavra, estude a palavra, procure ler, mas ore antes, peça para que o Espírito Santo lhe dê a revelação. Fale, Espírito Santo de Deus, fale comigo, revela-me a palavra. Espírito Santo de Deus, revela-me a palavra. Fala comigo através da leitura da Bíblia, traz-me a revelação para que eu entenda, para que eu seja alimentado, na palavra. Nós precisamos comer a palavra, irmãos. Servo de Deus que não lê a palavra, homem de Deus, mulher de Deus que não lê a palavra, com certeza terá deficiência na sua vida de comunhão com o Todo-Poderoso, serão deficientes na sua vida de unidade com o Senhor e estarão tendentes a cair, serão facilmente enganáveis pelos falsos que hoje estão aí enganando as pessoas, irmãos. E a Bíblia nos diz que nos últimos tempos se levantariam pessoas que enganariam, e nós precisamos estar atentos, conhecedores da palavra, para que nós não sejamos enganados por aqueles que estão se levantando para enganar, se possível, os próprios eleitos. Essa é uma forma de conhecimento, de preparo, para nós estarmos prontos para resistirmos à empreitada do mal, à empreitada do diabo. É lendo a palavra, é conhecendo a palavra, porque quando nós estivermos cheios da palavra do Senhor, nós teremos autoridade para dizer não para a carne, refrearmos a carne, nós colocarmos a carne no lugar dela, mortificando-a, dizendo não, porque é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo que há de mover na minha vida, e você só tem essa autoridade quando você conhece a palavra, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus. Leia a palavra do Senhor, conheça a palavra de Deus. Outro aspecto para que nós possamos ter a vitória do Senhor na nossa caminhada e não nos deixarmos enganar por Satanás, irmãos, é a oração. O servo de Deus precisa orar, o servo de Deus precisa orar, o servo de Deus precisa ter momentos de oração, ele precisa ter na sua agenda diária um momento para conversar com o Senhor, um momento para dialogar com Deus, para conversar, apresentar diante de Deus as suas alegrias, os seus prazeres, os seus sonhos, as suas aspirações, os seus desejos. Irmãos, nós precisamos aprender a ter diálogo com Deus. Diálogo com Deus é fruto de comunhão. Servo do Senhor, ele precisa ter comunhão com o Todo-Poderoso. Aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, que vive em comunhão com o Senhor, ele conversa com Deus.
ele aponta para o Senhor, ele apresenta para o Senhor as suas dificuldades, apresenta também as suas alegrias, os seus prazeres, os seus projetos, os seus planos. Ele tem no Senhor o melhor amigo. Ele tem em Cristo aquele no qual ele pode confiar, naquele no qual ele pode esperar, o ajudador, o braço forte, conselheiro. Nós precisamos aprender a depender de Cristo Jesus. O homem que é cheio do Espírito Santo precisa ter dependência de Cristo, dependência verdadeira do Senhor. E tudo isso, irmão, é fruto de uma vida de comunhão, de uma vida de unidade com o Todo-Poderoso. É preciso ler a palavra, para que essa leitura da palavra nos leve ao conhecimento, e esse conhecimento nos leve a uma comunhão, e essa comunhão nos leve a cada dia mais uma proximidade, a uma unidade. E essa unidade, essa proximidade que nos fará sermos vencedores sobre a face da terra, a usufruirmos a presença do Senhor. E as pessoas hão de identificar em nós a presença de Cristo Jesus, onde quer que estejamos. Olharão para nós e apontarão em nós Cristo Jesus, porque verão que nossos atos são sinceros, que nossos atos são retos, porque nós não vivemos mais segundo a carne, não vivemos mais para satisfazer a carne, porque o nosso prazer não está em satisfazer a carne, porque o nosso prazer está em satisfazer o Espírito Santo de Deus, porque nós temos mortificado a carne. Nós precisamos, irmãos, cada dia mais crescer na presença do Senhor, viver Deus na vida da gente, olhar para o Senhor, esperar no Todo-Poderoso. Gálatas capítulo 5, versículo 19, mais uma vez nos diz a palavra: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, facções, invejas, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ouça a sentença: se você está como praticante de uma dessas situações, ou de diversas dessas situações, você não herdará o reino dos céus. Você pode ser membro de igreja, você pode ser autoridade, você pode ser uma pessoa boazinha, você pode ser uma pessoa legal, você pode ser jovem, pode ser idoso, ancião, não importa a sua condição, mas se você não está dentro da vontade do Senhor, não herdarás o reino dos céus. Aqueles que praticam o pecado, irmãos, estão excluídos da bênção do Senhor. Aqueles que praticam o pecado não estão dentro da aliança de Deus, não estão dentro da bênção da salvação. É preciso deixar o pecado, abandonar o pecado, confessar o pecado, arrependidos, falar para o Senhor: Deus, aqui está a minha vida de pecado, eu realmente pisei na bola contigo nesse aspecto, eu andei dessa forma, eu andei nesse caminho, eu andei nesse outro caminho, eu era assim, mas eu não quero mais ser desta forma, porque eu quero viver em santidade, eu quero ter comunhão contigo, porque eu quero ter unidade contigo, Senhor, porque eu quero viver a tua vontade, eu quero estar contigo na glória lá nos dias celestes, mas eu quero viver a tua verdade enquanto aqui na terra também. Senhor, envolve minha vida, toma minha vida, purifica-me, lava-me, restaura-me, cura-me, Senhor. Oh Deus, lava-me as minhas feridas, lava-me, Senhor, lava-me, purifica-me. Deus, resgata-me, Senhor. Quando nós oramos assim, amados, isso, claro, movidos pelo arrependimento, nós temos a nossa vida totalmente purificada, nossa vida totalmente lavada, nossa vida totalmente redimida. Somos feitos um em Cristo Jesus e teremos a unidade com o Senhor. Receberemos o Espírito Santo que nos envolverá de uma forma intensa, poderosa. Seremos cheios do Espírito Santo do Senhor, batizados no Espírito Santo de Deus. E seremos usados pelo Senhor, usados para fazer a obra,
usados para testemunhar, usados para pregar, usados para cumprir o ID, usados não para ficar dentro de casa, dentro de quatro paredes, ou dentro da igreja, dentro de quatro paredes, mas para estar no campo, falando do amor de Cristo Jesus para aqueles que, como nós, somos carentes, estão carentes da palavra cada dia maior dentro do seu coração de Cristo Jesus. Nós não podemos parar, irmãos, mas precisamos nos colocar nas mãos do Senhor para sermos enviados, para ministrarmos aos corações a necessidade de dizerem não para o pecado e de estar em comunhão com o Todo-Poderoso. Abra teu coração para o Senhor. Diga sim para o Senhor. Diga não para Satanás. Diga não para o pecado, para as obras da carne. Diga não para a velha natureza e seja uma nova criatura, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da glória do Senhor. E Deus te usará de uma forma intensa, poderosa, maravilhosa, para todo o sempre, porque Deus usará nos teus dias aqui na terra e certamente na glória. Uma nova história ali terás, que só vivendo verás. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a tua casa, abençoe a tua família e a todos que lhes são queridos. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 333. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, na Rádio Vivos.